Letícia. Por aqui a gente fala sobre livros, filmes, séries, tudo que tá ao redor disso. Hoje a gente tá num cenário um pouquinho diferente. Aproveitando aqui o restinho da luz que tá tendo no dia. E tá chovendo, então tem um trovão gigantesco aqui, parece que não tá caindo, mas vocês relevem e o redutor de ruído não reduzir esse grande ruído. Mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre a adaptação de Dias Perfeitos. Adianto que esse vídeo vai ter spoiler, então se você não assistiu, assiste primeiro, depois você volta aqui pra gente conversar sobre isso. Mas eu já quero aqui enaltecer a atuação dos atores, os protagonistas, acho que é Jafar o nome, né, e a Júlia. Impecáveis, tá? Muito boa a atuação deles. A nossa querida nova Odette Roitman, a Deborah Bloch também, né, a mãe do Theo na série. Muito boa também. Os filtros eu achei muito bons. As músicas, os efeitos. E uma coisa que, assim, que eu preciso enaltecer aqui é essa versão dessa música chamada Carinhoso, se eu não me engano, Carinho, algo assim. Meu coração. Que versão boa, meu Deus do céu, ela é muito boa. O clipe dela também, né, baseado na série, também ficou ótimo. Tem uma parte que fala, né, meus olhos ficam sorrindo, pelas ruas vão te seguindo, e aí mostra o Theo seguindo a Clarice. Pelas ruas vão te seguindo. Muito boa. O rapaz que canta essa música, eu vou deixar o nome dele aqui pra vocês, eu esqueci agora. Assim, o puro suco do artista brasileiro, né? Você olha pra ele e você imagina que ele é um cantor de MPB. Muito bom. Acho que, assim, deu um ar macabro, mas melancólico na música. Encaixou perfeitamente com a série. Não só o climazinho, a vibe da música, aqueles arranjos, assim, dá um arzinho, assim, um pouco de medo, sabe? De alguma coisa mais tensa. E a cena, assim... Caramba, ó, parabéns. O contexto da série é que o Theo é um estudante de medicina, ele é um pouquinho, assim, obcecado, ele gosta muito de coisa de cadáver e tal. Conhece a Clarice numa festa. E a Clarice, pra fazer ciúme no namorado dela, acaba dando um beijinho nele. E ele fica obcecado por ela. A pessoa normal teria tentado conquistar, né, a Clarice. Ele não, ele simplesmente sequestra ela, porque ela, né, não quer ficar ali com ele. Foi só um beijo e tal, e ele sequestra ela, põe ela numa mala. E a gente começa a série. Eu vou deixar aqui um corte pra vocês, que teve uma entrevista de algumas pessoas envolvidas na obra, inclusive o autor, falando sobre o diagnóstico do Theo. Segundo o Christian Dunker, ele leu o livro e leu o roteiro da Claudinha, e ele falou, se eu pudesse fazer um diagnóstico do Theo, eu e o Jafar, a gente foi até ele, fizemos uma consulta e tal. Ele falou, se eu pudesse fazer um diagnóstico do Theo, ele é um erotomaníaco. É uma pessoa que fantasia uma paixão. Esse homem que fantasia a paixão pela Clarice, ele acredita que a fantasia dele é uma realidade, que tudo que ele tá fazendo por ela, ele tá fazendo pelo bem dela, porque ela não sabe o que é melhor pra ela. Confesso pra vocês que nunca tinha ouvido falar desse termo, mas parece que existe e realmente faz muito sentido com o Theo. Também não achei que ele sente prazer, né, em matar ninguém e tal. Ele simplesmente mata pra poder conseguir o que ele quer. É um personagem extremamente manipulador, enfim, ele que tiver que fazer pra conseguir alcançar algum objetivo. A série não poupou tocar o espectador. Mostrou muito sobre morte, né? Cenas dos cadáveres e tal. Sangue, enfim. O intuito do Rafael Montes é chocar, seja no livro ou na série. Parabéns, porque eu sou o tipo de pessoa que não gosta tanto assim dessas coisas e eu precisei pular algumas cenas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar por partes, né? Desde o começo ao final da série. Eu achei a abordagem da Clarice com a amiga, né, a Laura, um pouco estranha. Assim, não estranha, acho que faltou alguma coisa, sabe? Porque no começo elas são super próximas, ela tá gostando da Clarice e tal. Ela fica tentando salvar a Clarice, etc. Mas depois que a série vai passando, elas voltam ao normal, a Clarice recupera a memória e fica por isso, tipo, é como se nada tivesse acontecido, nada daquele dia aconteceu e tá bom, né? O relacionamento com o Breno também, eu senti que, apesar de ver que ela gosta muito dele, algumas atitudes foram muito fora, assim, eu achei meio fora da curva, assim, não fez tanto sentido. Ela fala com o Theo o tempo inteiro que ela ama o Breno, que o namoro dela é ótimo, que não sei o quê, mas no começo da série ela só beija o Theo pra fazer ciúme no namorado dela, que inclusive está beijando outra pessoa. Tipo assim, vocês têm 13 anos de idade pra ficar fazendo ciúminho um no outro? Se tivesse um pouco mais de maturidade, talvez não teria se enfiado numa presepada dessa, né? Beijado um maluco pra fazer ciúme no namorado. Não tô falando que a culpa é dela, pelo amor de Deus. Só um exemplo. Mas, sim, quanta maturidade, né? Dar um beijo num desconhecido pra fazer ciúme no namorado. E depois, pelo menos, né, mostra que ele gosta muito dela, ele vai atrás dela, ele vai até o final. Eu só acho que é um pouco superficial demais, sabe? A gente vê que eles são namorados, a gente vê que eles vão na balada, que eles têm relação sexual, mas e o que mais? Sabe, assim, é tão intenso o relacionamento, ela gosta tanto dele, mas
sabe, faltou alguma coisa. Eu fiquei com essa sensação de já faltou alguma coisa. Mas pelo menos fica muito claro que ele gosta muito dela. Independente de qualquer atitude matura, independente de qualquer coisa, ele gostava muito dela e ele foi fazer o que fosse pra salvar ela. Infelizmente, né, deu no que deu. E aí tá, o Theo sequestra ela. Eu acho um pouco estranho ele ter levado ela pra uma pousada, porque tinha um monte de gente, mas eu acho que é simplesmente porque ele é um personagem que faz as coisas por impulso. Então foi o que deu na telha dele, ele foi pra lá pra fazer o que dava. Ainda sobre a pousada, quem viu o Breno chegar lá e ninguém percebeu que ele não foi embora? Enfim, né? Tudo bem. Vamos passar um pano aí também. E, né, acontece um monte de coisa lá e tal. Muito legal também que mostra a visão tanto do Theo quanto da Clarice, contar algumas coisas que são mais importantes. Aqui uma coisa que eu não consigo entender, porque assim, gente, eu sei que nem toda relação familiar é igual. Na grande maioria, na normalidade, as mães tendem a ter um instinto mais protetor com os filhos, né? Se fosse a minha mãe recebendo mensagem falando que eu não queria falar com ela teria ido lá naquela pousada, dar uma coça no Theo e em mim, tá? Nunca na minha vida eu ficaria dias ou semanas sem a minha mãe ver a minha cara. Se ela quisesse ver a minha cara, né? Vem pra casa agora, não ataca minha desvitimia. Não tem nada, porque eu não quero. Porque não é resposta, sim, porque não, que eu sou maluca. E assim, eu entendo o contexto lá, os pais dela estavam envolvidos na questão do divórcio, não sei o quê, mas, gente, isso não é motivo, tá? Eu, se eu estivesse no lugar daquela mãe, mas quando a Aura, né, quando a amiga da Clarice vai na mãe dela pra tentar intervir, não interessa que eu não goste dessa amiga da minha filha. Se eu já tô encafifada, que minha filha não tá respondendo, não tá aparecendo, tá mandando um noivo falar comigo, vem a menina ainda falar que tem alguma coisa errada, minha filha já tava no jornal, há muito tempo, no TikTok, no Instagram, cheia de motivação, assim, motivo do Theo ter conseguido ficar vários dias e semanas com a Clarice. Caramba, gente, bate tanto na questão não porque ele quer chocar, porque é uma crítica social, porque a gente tem que tratar um pouco da realidade. Gente, que mãe brasileira é essa? A gente vê a mãe aí e quando o filho vai sair, leva o guarda-chuva, hein? Ah, não, mãe, não vou levar não. Aí acontece o quê? O mundo cai, porque a mãe avisou. Aí, às vezes, a mãe tá dormindo no meio da noite e ela tem um sonho do que o filho tá fazendo. Achei fraco. Fiquei com muita pena da personagem. Não acho que seja culpa da mãe dela. Não acho que seja culpa da Clarice, tá? Mas achei a motivação que o autor deu pra isso aí fraca. Não acho que o divórcio ou qualquer outra coisa fosse suficiente. A mãe dela não ir atrás, não tentar resolver, mas não ver mais a fundo. Principalmente no final, quando a gente vê a visão das duas mães, que é muito triste essa cena, inclusive. As cenas que, assim, que eu achei mais pesadas foi essa daí. A mãe do Theo, no flashes dele quando ele era criança. E triste por ver o que o filho se tornou. E a visão da mãe da Clarice, lembrando da Clarice pequena, triste porque não conseguiu proteger a filha. Então não era questão de negligência da mãe dela. A motivação do autor foi um pouco fraca, na minha opinião, né, gente? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Duas das cenas que eu achei mais pesadas foi a do abuso. Tem uns vídeos já com vocês que a gente falou sobre outros assuntos de livro e tal. Já é perturbador na visão do Theo. Na dela fica 30 vezes pior. Deu pra assistir, é rápido, mas é muito intenso. Da faca eu tive que pular. Eu já tinha visto que ele fazia aquilo. Quando eu vi ele lavar o negocinho ali, eu não assisti. Só que eu achei que eles fossem mudar isso na série, tá? Fiquei surpresa que não mudaram, não. Mas foi outra coisa que eu achei forçada. Em um período que eles vão pra essa ilha, ela consegue prender o Theo alguns poucos dias. Aí ela deixa pra tentar fugir de barco quando ele tá solto. Enfim, não achei que fez muito sentido. Aquela senhora também olha pra cara daquele Theo. Ela viu que tinha alguma coisa esquisita. Ela não acionou a polícia, não? Não falou com ninguém, não? O Theo com aquela cara de doido, aquele comportamento de doido. Aquele amigo da Clarice na pousada foi o único normal que achou que tinha alguma coisa esquisita, né? De resto, é aquela Blitz. Ah, não, porque ele falou que ela tem câncer. Os policiais não acharam que aquele tanto de hematoma na cara dele era esquisito, não? Porque assim, não, claro, eu na padaria todo dia eu encontro gente cheia de hematoma na cara, né? Super normal, ainda mais pra polícia, super normal, não vou perguntar nada sobre isso. Gente, pelo amor de Deus, se uma fila de mercado, um monte de roxo na sua cara, pra ver se não vai aparecer alguma senhora pra perguntar o que foi que aconteceu. Você caiu, se você deu um soco, se você é doente, pessoa que nunca te viu na vida ia descobrir o que aconteceu com você. Polícia não maldou. Eu vi algumas pessoas falando que acharam estranho que ela vai pro hospital e ninguém vê os pontos nas costas dela. Se eu consigo relevar, não acho que seja um problema, porque o Theo comenta um pouco antes que os pontos dela estavam abrindo. Então não duvido nada que no acidente tenha saído tudo, tenha
né? Nada de ferrar as costas dela. Não sei se é assim que funciona. Comenta aí se você souber. Não sei se ponto sai assim, né? Mas o acidente foi muito feio. E de tantos outros furos, isso aí pra mim foi o de menos. Eu descobri que no livro não é o Theo que mata a mãe dele. Ela morre lá de outra coisa, né? O Theo fez muita coisa que eu fiquei horrorizada. Duas das principais, além do abuso disso aí, ele matou o cachorro a troco de nada e matou a mãe pra chamar atenção. Já viu aqueles memes assim, aquela pessoa que tenta fazer tudo sobre ela? Pois é, pra quê? Muita pena dela, tá? Porque até o final eu via que ela tentava assim, poxa, meu filho, poxa, né? Não foi assim que eu criei ele. Tadinha, eu morri de pena. E a gente vai entrar no assunto, o final. Eu não li o livro, mas eu pesquisei e li o final aqui porque eu tava curiosa e pra falar com vocês também. No livro tem 2 finais, né? Um que é o principal e um que é o alternativo. No principal, a Clarice não recupera a memória, ela casa com o Theo. Parece que o livro acaba com ela engravidando e sugerindo que o nome da criança seja Gertrude, que é o nome de uma defunta, né, que aparece lá no comecinho da série. O Theo meio que defende ela, ele meio que humaniza aquela pessoa ali que faleceu, e era esse o nome. E aí dá a entender pros leitores que a Clarice recuperou a memória. O final alternativo, a Clarice morre depois de umas complicações no coração e tal. E aí o Theo vai e desenterra ela, viaja com ela e começa a chamar ela de Gertrude. Até ele desenterrar ela e viajar, eu entendi, assim, realmente o Theo acho que faria. Mas por que ele colocaria o nome dela de Gertrude, sendo que, tipo assim, ele tava obcecado pela Clarice? Não faz muito sentido, mas tudo bem. E o da série, que eu achei assim, esperava um pouco mais. Achei ridículo como que ela recuperou a memória com psicodélico. Acabou de sair do hospital, meu Deus do céu. Usando psicodélico. Mas enfim. Pior ainda, o quão rápido foi que ela recuperou a memória. Outra coisa, de repente o Theo ficou burro, né? Deixou ela, tinha um celular, não tinha um rastreador, não via uma mensagem dela com a amiga dela. Ele estava simplesmente confiando que o destino, que Deus, que as forças maiores naquela série não ia deixar ela lembrar de nada. Enfim, né? Achei muito ridículo como ela recuperou a memória. E aí ela vai e acaba com ele, deixando ele doido com esses psicodélicos mais fortes. Eu senti que o final ficou muito corrido mesmo. Eu gostei muito que eles lançaram a temporada em semanas. Só que não foi igual a algumas séries que lançam um episódio só por semana. Eles lançaram um pouco mais, então a gente, por mais que a gente esperasse, a gente já tinha um conteúdo maior, conseguir suprir um pouco a gente até a semana seguinte. Mas achei que eles correram muito no final. Achei que as motivações foram muito fracas, porque colocassem aquela tela assim, 2 meses depois. Agora a menina já sai do hospital, já recupera a memória e faz aquilo lá com o Theo, e ele cai da escada e, tipo, muito rápido. Eu não sou o tipo de pessoa que precisa de um final feliz. Ou que precisa de um final assim, o bem recebe o bem e quem fez mal recebe o mal. Eu acho que, já que eles querem tanto tratar algumas coisas da realidade, o mais coerente seria o do livro. Gente ruim também está bem por aí, e é o que a gente mais vê na vida. A Clarice não conseguiria recuperar a memória, que é super coerente, né, com o acidente que ela teve, e acabar aceitando ali o Theo e aprendendo a viver ali com ele. E ele ia acabar dando uma normalizada, já que agora ela não luta contra ele, então ele não tem picos de raiva, porque ela tá vivendo normalmente com ele, e aí talvez um dia recuperar essa memória. É isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que você achou da série. Você que leu o livro, você achou que foi fiel ao livro? Eu vi muita gente falando que foi melhor que a adaptação de Bom Dia, Verônica. O que você achou da série no geral? Daquela música, gente, eu gostei muito daquela música mesmo, muito boa. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.